Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe e continua nos dando esta bênção. Nós vamos se pôr de pé mais uma vez. Vamos ler a Bíblia. Fica em Apocalipse 22. Nós vamos ler do verso 12 até o 16. Apocalipse capítulo 22. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Senhor Jesus, abençoe-nos esta palavra e com ela abençoa as nossas almas. Dê-nos o conteúdo desta verdade, Senhor, em sua palavra. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos, por favor. Olha, nós enfrentamos as nossas vidas pela graça, pela misericórdia de Deus. O amor divino para nós é a revelação de tudo. O amor divino é a revelação de tudo. Sem o amor divino, você não tem a revelação. O amor divino, ele não é um amor misturado. O amor divino, ele é sem par. Ele é imparcial. O amor divino, ele dá a cada um de nós esta convicção, esta certeza de que nós temos estado estabelecidos na verdade. É o amor divino. Uma pessoa que não tem ele é uma pessoa vulnerável. Ele é uma pessoa incerta. Ele não tem segurança. Ele está lutando e tentando para vencer. Enquanto que aquele que tem o amor divino, ele já sabe que ele venceu. Ele não está tentando e lutando para vencer, ele já venceu. Você vence através do seu nascimento. Você já é um vencedor nato. Correto? Quando você nasce do amor divino. O amor divino é a caridade. A caridade é o Espírito Santo. É Deus, é o próprio Cristo. Nós vivendo em nossas vidas.
Agora, uma coisa que nós devemos compreender é que o amor divino, ele não trata ninguém com leviandade. O amor divino não trata ninguém com parcialidade. O amor divino, ele não folga com a mentira. Ele folga com a verdade. Por isso que um verdadeiro ungido de Deus, ele deve falar a verdade para o povo. Quem é a verdade? Foi uma pergunta que foi feita certa vez para Jesus. Quem é a verdade? Jesus não falou nada, ficou quieto diante dele. Ficou quieto. Ele fez duas perguntas para ele. Uma ele respondeu, a outra ele não respondeu. Uma foi esta: quem é a verdade? Ele não disse nada, ficou caladinho. A outra foi esta: és tu rei do judeu? Aí ele disse para ele: você pergunta assim, é porque você creu por si mesmo ou porque você viu os outros dizer? Foi bem assim, ele falou para ele. Aí ele disse para ele assim: não, eu não sou judeu. Certo? Vê como ele falou? Eu não sou judeu. Você crê que Jesus é o Senhor, é porque você viu outro dizer, ou porque você foi revelado? Ninguém pode chamar Jesus de anátema pelo Espírito Santo. E ninguém pode dizer que ele é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então você vai olhando isso aí, e se você olhar pelo lado natural, é uma coisa pouco contundente, né? Com essas palavras de Deus na boca do próprio apóstolo São Paulo. Porque você vê muitas pessoas aí que diz que ele é o Senhor, mas nunca tem ele como seu Senhor. E não aceita ele como seu Senhor. Não é mesmo? Tem muitas pessoas crentes que diz que ele é o Senhor, mas nunca aceita ele como seu Senhor. Porque Senhor quer dizer domínio, que tem governo sobre você, que te dirigem, que te governa. Ele é o Senhor. E aí então você toma o seu nome por revelação. E não porque alguém disse para você que você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que isso, irmão? Isso é uma coisa que sucede dentro de frações de segundo. Frações de segundo. Que o homem natural, ele nunca pode captar isso. Porque é a visão. É a visão do Espírito. Vocês já lembram quando São Paulo chegou, aqueles 12 varões, eles eram discípulos de Apolo. Apolo era um grande evangelista que era um discípulo de João Batista. E quando ele pregava empolgado a respeito de João Batista, um profeta de Deus. E Apolo tinha batizado aquele grupo de homens no batismo de João, no nome do arrependimento, um batismo anônimo. E aquele grupo de pessoas estava todos entusiasmados com aquilo dali. Uma coisa nova para eles, né? De fato, nunca tinha havido tais coisas na religião do fariseu, isso.
na religião do saduceu. Nunca apareceu um homem para batizar eles nas águas. E agora aparece João, batizando nas águas para o arrependimento. Aquilo foi uma coisa... E eles então creu naquilo e batizaram. Creu de coração, de alma. Foram batizados no batismo para o arrependimento de pecado. E ali eles estavam alegres. E Apolo, nessa época, ele estava fora. E São Paulo, que era um anjo de Deus, um mensageiro para aquela era, passando por ali, encontrou eles. E Paulo chegou e viu eles ali naquela influência, naquele empolgamento, estimulados, regozijando. Oh, agora alcançamos, chegamos na verdade. Paulo não era falso para deixar eles daquele jeito ali, tão sedento de estar na verdade e simplesmente não podendo beber aquela verdade. Paulo não podia fazer e deixar eles. Aí quando Paulo chegou no meio deles, que viu eles daquele empolgamento todinho, aí ele fez essa pergunta para eles: recebeste o Espírito Santo desde que crestes? Eles pararam e falaram: Espírito Santo? Nós nem havemos dizer o que é isto. Então em que crestes? Paulo foi para eles. Então no que crestes? Nós cremos num profeta de Deus, João Batista. Inclusive temos um evangelista, Apolo, ele pregou o batismo de João para nós. Aí Paulo disse: sim, certamente João vos batizou com o batismo do arrependimento, mas dizendo ao povo que cresce naquele que naquele que após a ele havia de vir. Isto é, o Senhor Jesus Cristo. Agora, em fração de segundo, o Espírito Santo que estava trabalhando com eles através da mensagem de João, naquele momento, absorveu aquelas palavras de Paulo. Em fração de segundo. Todos eles foram naquele momento rebatizados no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. E aí então eles se regozijaram, se rejubilaram, magnificando a Deus em línguas estranhas. Então, irmãos, o Espírito Santo, quando ele trabalha com um filho, ele não deixa você a desejar. Não, ele não deixa. Ele revela a você por completo. Não parcial. Não parcial. É por completo. Agora, eu estava pensando sobre isso daqui, essa escritura. E João, revelador, lá atrás, olha, na primeira dispensação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dispensações tivemos. Aí ele disse aqui, isso aqui eram as palavras de Jesus, não era nem João falando, era Jesus falando para ele. Eis que cedo venho. João, ele viu Jesus no corpo físico glorioso. Depois de sua morte, sepultamento, ressurreição, já tinha subido aos céus, estava na glória e voltou para estar com João na ilha de Pátimo. Aí ele viu Jesus nesse corpo físico glorioso, roupagem resplandecente,
Até o ponto que o próprio João disse: quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés. Porque a visão era tremenda, que nenhum homem suportaria o peso daquela visão. E ele disse: eu caí como morto aos seus pés. E ele colocou a sua destra sobre a minha cabeça e disse: não tema, João. Não tema. Eis que estou vivo. Estava morto, tornou a viver e vivo para sempre. Foi o que ele disse. E aí começou a falar com João. E aí então ele disse essas palavras: eis que cedo venho. Irmãos, Jesus falando: eis que cedo venho. Eu fico pensando, 7 dispensações praticamente já passaram. A última dispensação é essa que nós estamos, e no finalzinho dela. No finalzinho dela. E eu lhes pergunto: o que você espera? Mais alguma coisa pela frente? A única coisa que tem pela frente para acontecer neste mundo é o grande terremoto que sucederá, que vai abalar o mundo inteiro, e a grande tribulação que tomará lugar. É a única coisa que vai acontecer. Para aqueles que aqui ficarem, correto? Para aqueles que estão voltados para o mundo e para as coisas do mundo, porque eles não estão voltados para Deus. Aqueles que estão voltados para Deus, eles estão esperando este momento glorioso que Ele está vindo. E Ele disse: eis que eu venho como um ladrão. À noite. O ladrão, ele pega sempre a casa despreparada. Na hora que as pessoas não esperam, o ladrão rouba. E às vezes, você fala bem assim: meu Deus, o ladrão me roubou na hora que eu mais precisava, o ladrão me roubou. Que coisa terrível. Aí ele mostrando isso. Mas bem-aventurados são aqueles que estejam pronto e preparado. Por quê? Porque não tem jeito de a vinda de Jesus vir para um filho ou para uma filha e pegar ela como um ladrão pega aquela casa à noite. Não tem jeito. Como pode? Pois se Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, Ele vive em você, Ele é a sua influência em tudo. É o seu estímulo, Ele é a sua força, Ele é a porção sua. Ele é o que você precisa. Ele não te deixa desejar, então significa que Ele já está vindo. Então Ele já está vindo, porque Ele já está aí em você. Agora essas pessoas aqui não, elas não têm Ele. Ela não tem Ele. Aí Ele vem para eles como um ladrão à noite. Eles não estão esperando. Por quê? Eles estão tão envolvidos no mundo e nas coisas do mundo que não vê. Que não vê. Não tem jeito de você ter o Espírito Santo dentro de você e deixar você despercebido. Quanto à vinda de Deus, não tem jeito, irmãos. Vejamos bem, para começar, começou aqui o alarido. Esse é um começo. A voz do alarido. A voz do alarido é um grito. É uma voz para despertar. Não é mesmo? Aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Saiu o grito meia-noite. Aí vem o esposo.
todas que estavam dormindo foram despertadas, com um grito que saiu. Esse grito é o alarido, é a voz de trombeta do anjo que veio para as virgens prudentes. Ele não veio para as nécias, ele veio para as prudentes. Agora as prudentes também, as nécias também, foi despertada com aquele grito que veio para as prudentes. Então, aí você vai observar que ao iniciar parece difícil, porque ninguém sabe quem é e quem não é. Ao iniciar. Porque ambas se despertaram, tanto as nécias como as prudentes. Mas acontece que há uma diferença, que as prudentes, as nécias foi despertada pelo ouvir, e ouvir intelectualmente. Intelectualmente. Mas as prudentes não, as prudentes ela foi despertada e ouvir não só racional, como também espiritual. Por quê? Porque as prudentes têm o azeite, que é a eleição, a predestinação. Aí você vai ver que o próprio Jesus Cristo, ele não se preocupa com as nécias. Nenhuma preocupaçãozinha do tamanho de uma unha não tem. É as nécias que ficam preocupadas com Jesus. Elas ficam preocupadas. As prudentes, ela simplesmente despertou e foi o que? Estabelecida. Elas foram estabelecidas. Porque o azeite é que estabelece cada membro no corpo de Cristo. É o azeite. E aí quando saiu o grito, o que ele fez? Ele chamou ambas. Ambas correram, todas veio ao encontro. Mas quando chegou na hora H, cadê o azeite? As nécias não tinham. Mas as prudentes tinham. E uma lamparina endereçada significa luz 24 horas. Luz 24 horas. Não tem noite para ela. Tudo para ela é luz. Por isso que você vê que um verdadeiro eleito, não existe falha para ele. Fraquezas, debilidade, não existe. Você é muito mais forte agora no final do que quando você aceitou a fé. O regozijo que você possuía quando aceitou, agora triplicou isto na sua vida. Não pode diminuir. Ele está aumentando porque está sendo adicionado na sua vida. Não tem esse jeito de um verdadeiro eleito, predestinado no corpo de Cristo e desvanecendo. Não! É o contrário, ele vai, é cada dia mais evoluindo. Aleluia!
ele vai desaparecendo, o mundo vai desaparecendo para ele, e ele vai se aproximando cada dia mais e mais da luz. Tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim, porque qualquer hora dessa nós vamos receber uma perfeição de nossos corpos mortais. Correto? O mortal se revestirá da imortalidade, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquele que mais você alimenta, mais forte fica. Agora, então, quando esse filho se posicionou ali na primeira vez, ele posicionou com o pé direito, com as duas mãos para a frente. E ele percorre o curso todinho, sem cansar. Porque, na verdade, o amor divino que está nele é incansável. É incansável. Ele não se cansa, não se fadiga de jeito nenhum. É o contrário, parece não. Ele vai ficando mais forte. Quando aqueles discípulos estavam com Jesus, eles faziam os milagres. Quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou e entrou neles, Jesus fazia os milagres através deles. Até o ponto que Pedro, todo mundo queria tocar em Pedro. Paulo, todo mundo queria tocar. Eles exaltaram ele. Se você lembra de Barnabé e Paulo, quando estava lá em Listra, aquela cidadezinha de Roma, chegaram ali, fizeram sinais, quando Paulo pregando aquele discurso de 1h e pouco, mais ou menos. Aí então ele olhou num coxo liso dos pés e das mãos, desde o ventre de sua mãe, nunca tinha olhado, aquele coxozinho estava fitado os olhos em Paulo. Paulo pregando, Paulo olhou nele assim, viu que ele tinha fé suficiente para receber a sua cura. Aí Paulo disse para ele, levanta-te e anda. Aí pegou ele e se afirmou e ele se pôs de pé. Quando aqueles romanos viu ele, aqueles gregos viu aquilo, ele disse, Deus mandou, os Deus dos deuses mandou um Deus para nós na terra. E juntou Paulo, chamou ele de Júpiter, chamou Bernabé de Marte, e colocaram eles nas costas e falava, Deus, 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 Deus. E deu difícil para eles tirar aquilo da cabeça deles. Foi difícil, porque o gentil é terrível, ele crê em deuses. Entende? Então, você vai ver que eles estavam ali bem mesmo, no momento exato do cumprimento daquilo dali que deveria cumprir no finalzinho. Ali foi o modelo, foi a norma, foi a forma, foi o padrão. O tipo daquela igreja primitiva ali. Montbrand disse assim, aqui dali era um princípio original, que deveria ser aplicado em todas as eras da igreja. Todos deveriam voltar lá atrás daquele princípio. Porque ali foi um modelo, o padrão. Não é mesmo? Mas nós entramos nessa instabilidade, espiritualmente falando, que a igreja foi se afastando, e chegou a um ponto que chegou aonde chegamos. Hoje nós temos isso, voltando o quê? O Éden original, antes que o pecado atingisse, a restauração de tudo.
Deus mandou. Na última era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo, no finalzinho. Por quê? Essa era começou em 1906. 1906. Ela é uma era breve. É uma era curta. Rápida. É esta era. Ela começou em 1906 e hoje nós estamos em 2019. 100 e poucos anos. E a era mais curta que nós já tivemos foi a era de Esmirna, que foi 142 anos. E essa é mais curta do que ela. Eu lhes pergunto, o que você espera para tomar uma determinada posição de 100%, dar-lhe um pontapé no mundo e nas coisas do mundo e se agarrar na palavra? Fica agarrado nessas coisas do mundo aí, fazendo negociação, projeto para tantos anos, envolvido no mundo, e o mundo envolvido com você, e só te distanciando dessa tremenda profecia. Eis que cedo venho. Esquece até de servir a Deus. Fica tão envolvido no mundo e nas coisas do mundo que esquece até de servir a Deus, não é mesmo? Eu não posso esquecer daquelas palavras do irmão Brana. O irmão Brana diz assim: você tem um direito, como um homem natural, como uma mulher natural, você tem um direito. Como uma americana tem um direito. Ele disse: irmão Brana, eu sou americana, eu tenho um direito como um americano. Irmão, você tem sim. Ninguém tira esse direito de você, é verdade. Eu tenho o direito de cortar meus cabelos, eu tenho o direito de usar maquiagem, eu tenho o direito de fazer isso, fazer aquilo. Irmão Brana, tem mesmo. Ele diz: qualquer um tem, como um homem, uma mulher natural tem direito. Mas ele disse: mas se você é uma filha e um filho de Deus, ele cruza o seu caminho, e você então se torna uma ovelha, então você entrega os seus direitos para ele. E deixa ele te tosquear todo o seu direito. Aleluia. Eu amo isto. Isso faz parte do nosso momento de arrebatamento. Isso faz parte. Então vejam, irmãos, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Agora, qual é a obra do eleito que ele faz? Eu não faço nenhuma obra, você não faz, um eleito não faz. O eleito não faz obra nenhuma. Eu mesmo não tenho nenhuma obra que eu fiz. E eu detesto as minhas obras, minha mesma. Eu detesto, eu não quero. Eu não quero ser bom de mim mesmo, eu não quero ser essa pessoa boa de mim mesmo, de jeito nenhum. Eu quero que as obras dele se manifestem na minha vida. Ele que faz as obras dele na minha vida. É isso que eu quero. Não as minhas. Então essas obras são reconhecidas diante dele. É essa que ele vê. É essa que ele está dizendo. Agora, se a sua obra é a sua, não vale nada, é como palha. Quando vir um fogo, fica tudo cinza. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. São coisas que vocês sabem. Todo mundo sabe. Mas você tem que saber é aqui, por revelação. Tem que saber aqui, por revelação. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Pelas portas. Então, nem todos são lavados, nem todos crentes são lavados com o sangue do Cordeiro. Nem todos, por ser crentes, são lavados. Só
a noiva. Só os eleitos. Só os eleitos. Correto? Só ela que entrará pela porta na cidade, pelas portas. As portas todas resumem em uma só porta. Por mais que ela tenha 12 portas, mas cada porta daquela resume só em uma porta. É Cristo. Ele é a porta. É essa que é a porta que você deve entrar. Ninguém vai entrar nessa porta se não for julgado. Tem que ser julgado. Para entrar nessa porta. Você sabe que até aqueles que vão povoar o território, as nações pelo lado de fora, até para entrar nisso daqui, nessa cidade, ele vai ter que ser julgado na porta. Vai ter que ser julgado. Agora eu pergunto, e aqueles que vão morar dentro da cidade santa, não devem ser julgados, não? Claro que são julgados. Ninguém vai morar ali se não for julgado. Ninguém. Todo aquele habitante da Nova Jerusalém, da cidade santa, que tem uma casa lá, tem que ser julgado primeiro para morar lá. Se não for, não pode morar. E aqueles que morar fora para entrar lá, tem que ser julgado também. Olha, por isso que eu digo, irmãos, nós estamos aqui para ser julgado, não é não? Estamos aqui para ser julgado. Se você não for julgado, você não vai mesmo. A casa de julgamento é aqui. Não é lá na sua casa, é aqui. Por que muitas pessoas não querem vir aqui? Porque não quer sofrer o julgamento. Ele não aceita o julgamento da palavra. Então ele vai ter que ser julgado no dia do trono branco. Aqui é o lugar aonde nós viemos para cantar, para adorar, para louvar a Deus e, acima de tudo, ser julgado. Ser julgado. Não é mesmo? Eu estou pregando baseado nessa mensagem. Meu tempo já está quase não li essa mensagem. Está aqui. Aí está você. Não importa as condições que você enfrenta. Não importa. Se você se saifar de ser julgado, meu irmão, você de todas as formas vai ser julgado. Tem que enfrentar mesmo uma coisa cara a cara. Você lembra de Pilatos? Quando ele recebeu aquela carta da sua própria esposa? Não te meta com a causa desse justo, porque muito sofri por ele essa noite em um sonho. Sai fora disso. Quando ele leu aquilo dali, as pernas dele já ficou bambeando. E ele já pediu uma água numa bacia para lavar as mãos. E disse assim, eu não tenho nada a ver com o sangue deste justo. Como que se aquela água tirasse o julgamento dele. Ele permaneceu culpado do mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho. O profeta estava, não importa as condições. Algumas pessoas ficam tão culpadas mentalmente que não querem entrar em nenhum julgamento. Tem medo do julgamento. Não quer entrar. Cauteriza, procura cauterizar a mente. Não precisa isso, não precisa aquilo. É desse jeito, é dessa forma. E forma para si mesmo uma religião, uma doutrina. Para não entrar nesse julgamento. Porque o verdadeiro julgamento é aqui. Muitas pessoas pensam assim. Não é difícil para morrer, diz o profeta. Não é difícil para morrer. Você sabe que as nossas vidas, irmã, está pendurada em uma linha.
O inferno está debaixo, a chama está debaixo, tudo está debaixo. Você está pendurado em cima do inferno numa linha. Todos, seja lá quem for, está pendurado numa linha. Chama-se a linha da vida. Se essa linha quebrar, você, ó, cai lá dentro do inferno. A linha da vida. E o profeta está dizendo, é tão fácil para morrer. Tão fácil para morrer. Qualquer pessoa perde a sua mente em algo ou outro, fazer algo racional. O que é a palavra racional? Verdade. Verdade. Fazer algo racional. Alguma delas tem os corpos queimados, outros jogados no mar, joga as cinzas dos corpos queimados, jogados no mar e joga tudo. 4 cantos, 4 ventos do mar. E aquilo não para com julgamento. Não para com julgamento. Você virá da mesma forma. Olha, essa folha de papel aqui, você pode queimar ela. Eu eliminei a folha de papel. Eliminou nada, ela voltou para a sua forma de origem. Ela volta para aquele lugar de novo, e depois pega ela de novo e processa e faz outro papel, faz outra coisa qualquer. Porque tudo é átomo. Tudo é átomo. O meu corpo é, o seu é, tua árvore é, tudo é átomo. Não tem jeito para você finalizar com ele. Ele vai voltar. E assim é cada um de nós vamos ter que prestar conta. Eu prefiro estar aqui para ser julgado e corrigido, açoitado, disciplinado aqui, para não enfrentar o trono branco lá. Esse é o motivo que eu tenho tanto interesse nisto. Eu amo estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar olhando para a cara de vocês, ver o companheirismo de vocês. Eu gosto disso. Eu amo. Isso me faz bem. Ainda mais nessa hora que nós estamos vivendo. Eu prefiro estar aqui do que estar lá em casa deitado numa rede, bebendo água fresca, tomando um suquinho, lá na internet me ouvindo agora. Eu prefiro estar aqui. Como disse Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, você que não sabe o que é uma alma redimida. Se o senhor soubesse, você mal esperaria essas portas entrar, se abrir para você estar aqui com achego nela. Deus deu 6 dias para você trabalhar. O 7 é para servir a Ele. Mas não, nós queremos trabalhar 6, 7, voltar de novo no 8, e Deus nada. Só venha a nós, vosso reino, nada. Quando ele ensinou assim, Pai nosso que está nos céus, seja feito segundo a sua vontade. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino e seja feito segundo a sua vontade. Assim na terra e como no céu. Dá a ele o que é de Deus. Não mistura as suas coisas com a de Deus. Deus não gosta disso. Ele quer um cristão ordenado. Tenha sabedoria. Não é mesmo? Então veja, irmãos. Você virá a mesma forma. Sim, Senhor. Ou cedo ou mais tarde você enfrenta o julgamento. Vê? Não importa a condição.
Você vai encontrar Deus em algum lugar. Em algum lugar. Ou você invita de encontrar aqui, você encontra no trono branco. É aqui onde Ele está, nos moldando, nos cortando, nos disciplinando. Nada, isso é o pastor que fala. Isso é um desrespeito ao ministério. O ministério, não há 2 ministérios. Não há 3 ministérios. Há um ministério. O mesmo ministério que guiou Simeão a Jesus Cristo naquele dia, é o mesmo hoje que está nos guiando a Jesus Cristo também. É o mesmo. E quando nós desrespeitamos isso, nós levamos o quê? Prejuízo. Não importa a condição, você vai encontrar Deus em algum lugar. Você tem que vir até Ele. Você tem que encontrá-lo, vê? Por quê? Ele falou a palavra e colocou uma lei naquela palavra. E a lei é a sua própria lei. A sua própria vida atrás disto. Esta é a razão que ele jurou por si mesmo. Não há nenhum maior. Vê? Ele teve que jurar. Porque nenhum pacto poderia ser confirmado sem um juramento. E a única maneira que ele pôde, antes dele fazer isto, tomar isso ele mesmo. E ele próprio se torna o julgamento. Ó, irmão! Quando Deus se tornou homem, era o julgamento. Fez ele próprio o julgamento. E é através da sua própria morte, sepultamento, ressurreição. Ele provou que suas leis estavam certas. Estava certo, claro. Ele provou que suas leis estavam certas. Disse, destrua este corpo, este templo, e em 3 dias eu edificarei. Eu, pronome pessoal, eu os levantarei outra vez em 3 dias. E eu orarei, e eu trarei para cima, simplesmente destrua-o. E veja o que acontece, pois ele conhecia a lei de Deus, ele sabia o que isto era, ele sabia que isto tinha que operar de acordo com a palavra. Ele sabia que a palavra de Deus havia sido falada através de um profeta. E disse, não deixarei que o meu santo veja a corrupção, e isto está terminado, acabou. Foi o que ele disse, e agora, é a mesma coisa hoje. Todo verdadeiro filho de Deus, ele examina a sua vida por meio da palavra. É a palavra. Se você buscar toda a palavra, você vai ver isto. Correto? Então a lei de Deus tem que operar de acordo com a palavra. Ou de acordo com aquela palavra. Estamos chegando a uma grande coisa em 1 minuto. Vê? Estamos. A lei da palavra de Deus, a lei de Deus está em sua palavra. E agora, se o tribunal escreve uma palavra, é tal e tal coisa, uma punição, fazer tal e tal coisa. Está bem? E agora essa é a palavra do tribunal. E a lei do tribunal, força a palavra do tribunal. E Deus fala algo, e aquilo é a lei. E o Espírito Santo está aqui para forçar aquela lei. Amém? Para o crente. Jesus sabia que nós ia viver um tempo, irmãos, ia viver num mundo que seria formal, morno, frio. Viver no tempo do lavar do charro, do copo, do unir a igreja, pertencer à religião. Aí ele sentiu a necessidade de vir habitar em cada um de nós, para que então você mesmo tomasse posse dessa lei forçada pelo próprio Espírito.
que habita em você. O próprio Espírito Santo. É para isso que ele é nos dado, para forçar o crente na lei de Deus, que é a sua palavra. Você tem que ser ordenado para fazer tal coisa. Se não for, melhor não fazer, né? Tem que ser ordenado. E aí entra a ordenança, né? Então tem coisas que você não deve fazer. Tem alguém que foi chamado para fazer, você não foi chamado para aquilo. Então você deve respeitar aquilo dali. Deve respeitar, porque aí você será bem sucedido. Não é porque você é crente, eu sou crente, que eu tenho condição de fazer tudo. Não. Cada um Deus ordenou para aquilo. Foi chamado para aquilo dali. O corpo de Jesus Cristo é todo ordenado. Ele é ordenado. Você entendeu? Eu posso até parecer que sou mais sábio do que o pastor. Eu posso até parecer que sou mais sábio do que o evangelista. Mas eu não posso fazer a obra do pastor. Eu não posso fazer a obra do evangelista. Eu não fui ordenado para aquilo. Se eu fizer, eu já saí fora da palavra. A lei de Deus não está em mim. A lei de Deus é me dada para isto. Para me forçar a obedecer a palavra. Você já sai logo ali quando você entra num campo que não lhe pertence. Não foi dado por você, para você. Você não foi ordenado para aquilo. Por que você quer fazer aquilo? Quando se trata as coisas espirituais de Deus, ela é como esquiar no gelo, irmãos. E a palavra esquiar no gelo significa que, olha, Deus não é responsável por mim se eu agir por conta própria. Deus não é responsável por você se você agir por conta própria. Correto? Você tem que ser ordenado para fazer tal coisa. E ali está, toma um crente. Você tem que ter a insígnia de um crente. A insígnia de um crente é o Espírito Santo. Como eu disse, vejam bem, algum diz, você tem poder? Não, mas temos autoridade. É isto. Temos autoridade, não poder, mas autoridade. Não temos poder suficiente para fazer nada. Nada mesmo. Como eu disse algum tempo atrás, um pequeno policial aqui em Louisville, ali de pé, ele era mais baixo do que eu. Sujeitinho, o seu chapéu puxado sobre a orelha, e o seu uniforme muito frouxo nele, e andando por ali na rua, e com um pequeno boné, com pistola ao seu lado, com um pequeno bastão em sua mão, e em um pequeno apito, andando por ali de luvas brancas, e aqueles carros, alguns aqueles 350 HP, disparados por aquela rua como relâmpago, simplesmente assim. Zum, zum. Bem, aquele pobre sujeitinho não podia parar ele não podia parar um pônei fugitivo com a sua força, certamente não. Mas ele saiu pela rua com aquela grande insígnia brilhando, soprando aquele apito e levantando aquela mão. Ei, irmão, aquele 300 HP nos motores cantavam pneus e tudo mais. Não era o poder do homem, era a autoridade que ele tinha. É isto. Aleluia. Esta é a igreja. Pode ser um punhado de santos roladores, assim chamados, né? Ou seja, o que for que você deseja chamar. Isto. Olha, mas é autoridade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, para que vocês não venham falar isto. Isso é uma blasfêmia. Quando uma pessoa chama um cristão de igrejeiro, santo rolador.
Ou seja, como for você coloca. O profeta disse, é uma blasfêmia. Blasfemando de Deus. Porque aquele irmão está cheio do Espírito Santo, impulsionado por aquela autoridade divina para vir aqui. E adorar e servir a Deus. Isso é uma blasfêmia. É a autoridade. A lei de Deus opera com a sua palavra. E agora isso não funcionará com o seu credo. Isso funcionará com a palavra. Sim? E somente dá certo com a palavra. Isso é tudo. Agora, não importa a condição. Seja pobrezinho, seja rico, seja preto, seja branco, seja ele quem for. Mas se ele tiver essa insígnia, a melhor coisa que você deve fazer é respeitá-la. Respeite-o. Deus gosta de respeito. É minha mensagem que eu vou pregar no encontro quarta-feira. Se vocês quiserem, vocês vão me ouvir quarta-feira eu pregando no encontro. Eu vou pregar sobre respeito. Bom, a menos que eles mudam lá, né? Mas já me mandaram já e não me falaram mais nada. Só diz assim, esteja pronto que você vai pregar quarta-feira no encontro. Eu só sei o que estou passando, né? Mas vejam bem, ordenados para isto. Se você for, fica seguro. Deus te capacita, Deus te equipa. Deus coloca na sua boca a sua palavra. Não é mesmo? Abraão, como lemos algum tempo atrás em nosso tema, a esposa de Abraão tinha que ser restaurada. Por quê? Deus havia dado uma promessa a Abraão, e aqui um rei havia tomado para casar, para ser sua esposa. Veja o que Deus fez. Deus era responsável por Sara. Não por Sara, mas pela promessa que ele fez a Abraão, que através de Sara ele teria um filho. Então Deus tinha que proteger Sara. Ele não fez através de outra mulher, ele fez através de Sara. Então ele tinha que proteger ela. Agora não me importa o que o diabo quisesse fazer. Deus tinha que se colocar como escudo ali. Isso é verdade, é o que Deus faz com cada um de nós. Se Ele te chamou e você é um filho, Ele coloca como seu escudo. Ele te protege, Ele não deixa Satanás ir andar com você de jeito nenhum. Correto? Eu não quero é fazer por conta própria, eu não desejo isso nunca. Eu não quero. Mas eu vou dizer uma verdade para você. Fazer a verdade não precisa ser impulsionado por nada. Você já está sendo impulsionado para a verdade. Fazer o que é verdadeiro. Como que eu sou um crente? Eu sempre tenho dito isso. Sou um crente. Sou um cristão. Qual é o direito de um cristão hoje? Antes eu tinha um desejo no meu coração. Eu ia para o clube, eu ia para o cinema. Eu ia para as festas, eu ia beber, eu ia fazer tudo isso. Era um desejo que eu tinha no meu coração. Era a minha velha natureza. Me levava para lá. Mas o dia que Deus cruzou o meu caminho, mudou tudo, aí acabou. Agora o meu desejo vinha à igreja. Servir a Deus, adorar a Ele. Esse é o que eu tenho dentro de mim. É a minha insígnia que faz isto. Eu não preciso de falar assim, eu vou ter um puxãozinho. Não, ele já está ali, impulsionando para aquilo. Eu posso ter um desejo de comer uma sopa, uma carne, um bife, uma carne assada. Isso aí está certo. Aí eu não estou com vontade de comer isso, eu não vou comer não. Mas alimentar da palavra de Deus... Vir aqui, isso aqui é o meu direito que me pertence. Ele me deu isto. Através do meu novo nascimento. Mudou toda a minha dieta. Eu não preciso que ninguém me impulsione a fazer isso. É Ele que já está em mim. Ele que me força a estar aqui. Não é mesmo? Bem... O que teria feito ele? Matado Abraão em 1 minuto. Foi isso que Abraão disse. Oro
para que digas que, depois que ele enviou aquilo, olha, aquele Abimeleque havia tomado este rei filisteu aí. Ele disse, agora eu oro para que tu digas que sou teu irmão. Porque se você é uma mulher bonita, você é uma mulher bonita, Abraão falou para Sara, né? Você é uma mulher bonita, Sara. E não sabia, Abimeleque não sabia que Sara tinha 90 anos de idade. 90 anos de idade. Sara tinha. Aqui está aparecendo uma mocinha de 18 anos de idade. Abimeleque, quando viu aquilo, disse, eu tenho orado tanto tempo para chegar a esse dia. E Deus ouviu minhas preces. Me mandou uma moça hebreia para ser minha esposa. Deus olhando de lá. Há um olho que tudo vê. Eu sou bonita para o meu marido. Ele fala que eu sou bonita para ele. Você viu o que aconteceu aqui? Sara foi dizer que... Abraão olhou e falou, você é bonita demais. Fala para ele que você é minha irmã. Porque senão ele vai... Se você falar que é minha esposa, ele vai te matar para ficar comigo. Vai me matar para ficar com você. Então fala que você é minha irmã, que pelo menos ele vai me poupar. Não, pega o irmão dela, leva lá, dá tudo o que ele precisa, porque agora eu tenho a irmã dele. Faça isso. Não, Sara, você fala que você é minha irmã, você é muito bonita. Agora não foi, isso aqui era Abraão falando para Sara, você é muito bonita. Mas não porque ele estava falando para poupar a vida dele. Sabia que a cabecinha dele estava em jogo com a boniteza de Sara, num lugar de um povo daquele ali que não tinha nada de Deus, irmão. Imagine. Ele falou, o que é isso? Vão me matar mesmo. Eu tenho que falar. Vai lá, Sara, você fala que ela é minha irmã, tá? E disse. E agora, se ele ver que tu és bonita, eu morrerei. Porque ele te tomará e casará contigo. Aí isso é o amor divino, né? Isso é o amor. Amor. É amor divino, porque o amor matava um outro homem. Essa aqui não, isso aqui se colocou no lugar dele. Ele ia morrer por ela. Ele ia morrer por ela. Então Abimeleque apanhou e o seu homem a trouxe para dentro. E ela era uma mulher bonita. E por falar nisso, ela tinha somente 100 anos de idade. 100 anos de idade. O irmão Brana falando, né? Era 100 anos, né? Porque Abraão tinha 90 anos. O irmão Brana disse 100 anos, mas ela tinha 90 anos, né? Porque, na verdade, Abraão estava com 100 anos, porque ele tinha sido transformado, né? Ele tinha sido transformado, e Abraão teve o bebê com 100 anos. E Sara tinha 90. Então, dentro de 90 anos, o irmão Brana disse que foi pouco tempo ali depois daquilo, da transformação, Sara teve a criança, né? Dentro dos 100 anos, dos 90 anos, dentro dos 100 anos, Abraão teve um filho. Isso foi a verdade. Então vejam bem, Sara com 100 anos de idade. Imagine, e ele dizendo, uma menina bonita de 18 anos, não sabia que era uma vovó. Uma vovó. Vê? E por falar nisto, ela tinha somente 100 anos de idade. E Deus havia simplesmente mostrado o que Ele vai fazer com todos nós, através deles. Vocês sabem, eu pensei por tudo isso no meu texto e nas fitas, e assim por diante, provendo isto pela palavra de Deus. Isso é correto. Ele disse através de Abraão e Sara o que ele iria fazer com toda a raça. Isto é certo. Por isso que Deus disse, acha, Abraão, que eu vou esconder os meus segredos de ti? Sabendo que tu ministras a sua casa agora e a casa dos seus filhos e a casa de todas, em toda geração que virá. Falando de nós. De nós. Eu não posso esconder o que vou fazer para você, Abraão. Eu revelo tudo, e para a sua semente também.
Aleluia, como você não fica? Eu fico pensando, irmão, Abraão, primeiro já foi transformado. Teve uma visita na sua casa, o próprio Deus, Melquisedeque, visitando Abraão lá na casa dele. Deu essa promessa. 25 anos passou, de repente cumpre a promessa na vida de Abraão. Que tipo de Abraão deveria ser esse? Que coisa. Agora, ele aqui mostrando aqui que Sara, falando para Sara mentir. E Abraão mentiu também. Ela é minha irmã. Ele é meu irmão. E agora ali estava ela. E então Abimeleque a tomou para sua esposa Abimeleque. Então ele estava quase pronto agora para tomá-la para ser a sua esposa. E o que Deus havia dito a Abraão? Através de Sara você terá um bebê, Sara. Este bebê. E aqui estava um jovem tomando-a. Ali estava Abraão, ali perto, com 100 anos de idade. Também ali fora, mais aquilo, irmão Bruno fez reticência, mais aquilo. Eu não queria ser uma pulga naquele momento em Abraão. Ele estava desinquieto, ele corria para lá e corria para cá. Você já imaginou a sua amada lá dentro e ele aqui? Podia dar o que quisesse para ele, nada lhe confortava. Ele estava se sentindo desconfortado naquele momento. Uma mentira, irmão, é terrível. Uma mentira é terrível. Abraão ficou ali, né, daquele jeito. Anda para lá, anda para cá. E a Sara lá na mão dos eunucos, na mão lá dos, né, preparando. Quando saiu lá na janela assim, não é minha Sara não. Não é minha Sara não. Está parecendo uma egípcia. Vocês sabem como é que elas vestem, né? E Abraão desinquieta ali. Você observa o que Deus disse ali? Sim. Conheça a sinceridade do seu coração. Essa é a razão que não o deixo pecar contra mim. Isso é ele falando para Abimeleque. Porque quando Abimeleque deitou, Deus veio num sonho para ele. E ele mostrou para ele todinho o curso da vida dele e de todo o seu povo. Será homem morto, e todos os seus morrerá junto com você. E toda madre não gerará filho. Não toque nela. Ela é a mulher do meu servo profeta. Mas, Senhor, ele diz que é sua irmã. Eu sou inocente. Tudo bem. É por causa da sua inocência mesmo que eu estou fazendo isso, para você não pecar contra mim. Porque se você pecar, morre. Vejam. Mas tu restaures aquela mulher, pois o seu marido é um profeta. Deixe-o, olha aqui agora, orar por ti. Chamar Abraão agora para orar por ele, para ele não morrer. E tinha que implorar ainda, né? E tinha que dar um dinheiro ainda para Abraão sair de mão cheia ainda. Era uma oferta que tinha de dar, que era uma indenização contra aquilo que ele estava fazendo. Era uma indenização. Se você buscar lá, você vai ver que deu 1.000. Se foi 1.000, foi 1 milhão. Foi muito dinheiro. Falou, vai lá, diga para ele orar por você. Senão, deixares. Eu simplesmente te varrerei da face da terra. Ei, irmãos, não toque nos meus ungidos, porque eles são como as meninas dos meus olhos. Não maltrateis os meus profetas, porque eu tenho destronado reis por causa deles. Respeito. Eu vou encerrar aqui. Não vou entrar aqui, não. Ele vai entrar agora no tipo da igreja, né? Mas vejam bem. Aí está a coisa inteira. Como nós devemos ser. Agora Abraão, mostrando aqui
nesse corpo nosso, ainda também. É aquilo dali, ó. As virtudes com amor fraternal. Você sabe que aquele amor fraternal ali é o amor divino na humanidade, ou seja, em sua própria vida. O amor é o amor divino, como é que chama? Humano, através do humano. O amor divino através do humano. Mas aquela pedra de coroa lá, ali no meio não está escrito, mas ali está escrito assim, tem ali escrito assim, que o Montblanc desenhou e que o Deus desenhou também. Espírito Santo. Espírito Santo. Entre o corpo e a cabeça, que aquela pirâmide representa a cabeça, Cristo. E aquele corpo é a igreja. E no meio está Espírito Santo. O Espírito Santo é o pescoço. Você já imaginou descer uma cabeça num corpo sem pescoço? Como fica? Fica horrível. O Espírito Santo é o pescoço. O que é o Espírito Santo? É a adoção plena. É a adoção plena que unirá a cabeça com o corpo. E aí então virá o poder da palavra falada. Você entendeu? Aí então virá. Então é humanismo, eu queria dizer é isso. Aquele amor fraternal lá está ainda no humanismo. No humanismo. Você entendeu? Por quê? Porque está ainda no nosso corpo humano. Físico. Você entendeu? Então você tem fraquezas, como Abraão teve. Você tem falha, como Abraão teve. Você entende? Só que Deus não trata com seus filhos por meio de suas fraquezas. Ele trata através do seu sangue. Ele olha para você, olha para mim, por meio do sangue. Então o que ele sucede? Vê você perfeito. Perfeito. E aí então esse amor que nós temos, o que chamou amor fraternal, que veio crescendo nessa pirâmide, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, que é exatamente o Espírito Santo que nós temos hoje em medidas pequenas, o penhor da nossa herança. Você entendeu? O penhor da nossa herança, que é exatamente o que disse o apóstolo Paulo, em quem vós estáis. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é o penhor da vossa herança? Deus nos tirou da casa da escravidão, de penhora de Satanás, com esse penhor do Espírito Santo, e nos empenhorou em sua casa da eternidade. Está dizendo que esse pagamento reduzido que ele nos deu, está dizendo que a adoção está vindo. Mantenha firme, posicionado no seu lugar, e Deus então trará a adoção plena. Correto? Aí então, a cabeça que é Cristo, globará no corpo, e haverá o quê? Uma ressurreição. Os que estão dormindo em Cristo virão em corpos celestiais, e nós que estamos nesse corpo aqui juntamente com Ele seremos transformados para um corpo físico glorioso, e teremos um corpo semelhante ao dele, porque nós não podemos subir para as bodas do Cordeiro nesse corpo do pecado. Tem que haver uma transformação. E não podemos se apoderar do reino milenial no corpo do pecado. E não podemos adentrar a eternidade no corpo do pecado. Tem que ser num corpo físico glorioso. E então, é isso daí que vai trazer a adoção plena. Está onde a voz? A voz está na garganta. Na garganta. Entre a garganta e o corpo, digo, entre a cabeça e o corpo está a sua garganta. Sua voz, suas cordas vocais, não é isso? Que é o Espírito Santo que
culminará no poder da palavra falada. Não que isso vai vir, já está aí. Essa é questão de estação, de tempo. Não a estação natural, é a estação de Deus. É o tempo de Deus. Deus, ele trabalha em seus tempos determinados. Por isso que você vai ver. Nós vamos ver aqui, que vai mostrar em cada estação, ele enviou um mensageiro. Em seu tempo, não no tempo do mensageiro e nem na estação do mensageiro. No tempo de Deus. E na estação de Deus, ele enviou o mensageiro para apanhar os eleitos naquela estação. E naquele tempo. Correto? E cada eleito é apanhado por aquela mensagem. Então, Deus tem o seu tempo estabelecido. Então, virá o tempo da adoção plena. E virá, então, a ressurreição dos que dormiram em Cristo. E nós, juntamente com eles, seremos arrebatados ao encontrar o Senhor nos ares. Amém? Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar este hino? 213. Segue-me. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei na eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, e perto dos pecados teus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus, segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei, e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me, em teus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Oh, deixa tudo teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor. Sem ti não posso dar, Senhor, mas enche-me do
Irmãos, eu vou passar isso aqui para vocês. É a nossa viagem que nós temos o ano que vem. Falar em viagem, também estou viajando para Goiânia nessa madrugada de segunda-feira. E a nossa programação é de Goiânia. É a nossa programação. Enquanto vai começar terça-feira. E aí então, aqui provavelmente vai começar mais cedo também. No caso seria 5 horas, né? 5 horas da tarde. Quem vir 6 horas, 7 horas mais ou menos, já chega no amém. Correto? Muito bem. Agora, eu quero passar a nossa viagem, que nós teremos o ano que vem, em junho, né? Julho, sei. Julho? Junho. É em junho. É do encontro regional. Então, temos 2 orçamentos aqui da caravana. Um orçamento da Cascavel, é o Catur, né? E outro orçamento da IES, que é outra empresa de ônibus de turismo. Bom, nós tivemos aqui, eu passei para vocês, esse orçamento aqui, a gente fez uma simulação de pagar uma parcelazinha todo mês, mas não funcionou a nossa simulação. A empresa, ela requer, não mais da vez passada, mas agora diferente. Ela requer uma entrada, né? A Cascavel, uma entrada mais 4. 4 vezes. Ela pode até dividir em 4 vezes. E aí, no caso, cada passagem na Cascavel, que é 56 passageiros, ficou R$320. Só que é 56 passageiros. R$320 dividido em 4 vezes, daria R$80 por cabeça. Porém, nós temos mais, 56 não dá. Um ônibus com 56 lugares não dá. E a Cascavel não tem um ônibus grande nem um pequeno. Ou é 2 grandes ou então um grande. Então ficou complicado. Porque na verdade nós temos 83 pessoas para ir. 83. Então significaria um ônibus grande de 55 ou 56 lugares e mais um pequeno. E aí então a Cascavel não tendo esse pequeno, então nós fomos obrigados a opinar para o lado da IES. A IES tem esse grande e o pequeno, só que é um pouquinho mais caro. Ficou um pouquinho mais caro devido ser 2 ônibus, que teria que pegar 83 passageiros. Aí então nós fizemos um pacote só, para todos pagar iguais, R$337 saiu a passagem. Lá, aqui na Cascavel era 320. Aqui saiu 337. Significa que aumentou mais 17, né? Foi? 17. Não, mas aqui está 337. Por que isso, irmão? 370 aí é? Então o erro dele está aqui. Por que ele me deu isso aqui então, desse jeito? 370, põe aí, deixa eu ver aí. 370, aí está 74, aqui está 337 e 64, aqui está 5 vezes lá. Aqui está errado. Está errado aqui. E eu estou indo por aqui, né? Então vamos lá. Então 370 dividido por 5 vezes, 74.
Na Cascavel daria 4 vezes, dividido em 4 vezes, 320, daria 80. Só que era 56 passageiros. Aqui são 83. 83 passageiros, está lá. 83 passageiros. Aí nós fomos obrigados a pegar os 2 ônibus. Mudou. Agora, ela faz 5 parcelas, uma e mais 5, é? Uma mais 4. Uma mais 4. Hã? É, 1º de setembro. É. Então, 1º de setembro é a primeira, é a primeira parcela, né? Aí depois com 30 mais uma, que são 4 parcelas. Daria R$70. É quanto, irmão? R$74 a parcela. Você pode dividir 370 em 5 vezes, daria 74. Então 74 aí. Agora para quem tem 1, 2, 3, isso aí vai pesar, né? Aí vocês vão ver isso daí e medir de acordo com o seu bolso. De acordo com o seu bolso, né? Quem quiser ir, não precisa falar nada ali. Quem não vai, vai lá e fala, eu não vou. Por mão riscar lá e saber quantos que vai. Se der 56 passageiros, que eu acho difícil, vai dar mais, porque é 83, né? Aí nós vamos ver como nós vamos fazer. Aí vamos ter uma reciclagem, né? No ônibus de 56 passageiros. Porque aqui tem muitos irmãos que têm carros. Aí família que está dentro, que vai de carro. Aí, se caso houverdes, então aqueles que ficarem, digamos que de 60 passageiros, 70 passageiros. Aí nós fazemos uma reciclagem e aqueles que têm carro vai para o carro e aqueles que não têm vai no ônibus, né? Só que vai entrar uma outra coisa, vai aumentar. Porque não pode 70 pagar o mesmo preço que pagaria 74, né? Como é que é? 83. Que pagaria 83. Aí no caso aí vai aumentar, porque a menos que for num ônibus só, né, irmão? Se der para ir num ônibus só, dá. Se der para ir num ônibus só, dá. Fazer uma reciclagem, né? Se sobrar, vamos dizer assim, 56 sentados, 67, 70. Eu acredito fazendo a reciclagem que aqueles que têm carro vai de carro e os que não têm vai de ônibus. Então vem para 56, né? Vem para 56. Aí vai ficar qual vai ser que nós vamos opinar. Se é a IES ou se é a Cascavel. Vamos ver. Agora, se todos toparem, fica comissário, não precisa dar nenhuma resposta. E quando chegar dia 1º de setembro, você dê a sua primeira parcela. 1º de setembro, dê a sua primeira parcela. Tá bom? Quem vai dizer que vai ter a reciclagem é aqueles que não vão querer ir. Se não tiver ninguém todo querer ir, então não vai ter reciclagem, né? Os 83. Agora quem não vai, aí então vai lá e eu não vou. Aí então a gente vai fazer uma reciclagem se der mais de 56 passageiros. Se der mais. Aí daí, como vai ficar? Eu vou deixar fulano desistir para depois eu ver. Vou deixar Ciclano desistir para depois eu ver. Aí ninguém desiste, né? Porque dia 1º de setembro tem que dar a primeira parcela. Você entendeu? Aí então vai, aí é aquela coisa, não? Aí eu com 56 eu dava, agora com 50, com 83 não dá. Mas vou esperar fulano desistir, porque aí quando ele desistir, o outro desiste, vai haver a reciclagem, aí então nós vamos pegar mais barato. Aí ninguém vai desistir, aí nós vamos dar todo mundo, né? Aí a primeira parcela é dia 1º de setembro, correto? Amém? Vocês sabem. E que Deus abençoe a todos. Se você tiver coragem e fé, dá tudo certinho. Agora, se você não tiver coragem e fé, não dá. Aí não dá.
Isso é verdade. Porque a coragem a coragem é a sua decisão. E a fé confirma. A fé confirma. Não é aquela fé meia lá, meia cá. É a fé perfeita, né? Que é aquela fé, eu pensei que dava e não deu. Não funciona. Tudo bem. Vamos fazer uma oração, vamos encerrar. Pai Celestial, despede-nos em paz. Guarda e nos protege. E nos leva, Senhor, em paz para casa. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe e abençoa cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Bem segura está tua fé, irmão, mesmo quando em tempo de aflição. Há de a nau ficar firme a navegar, ou sem leme a esmo flutuar. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo e em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Mesmo ao sobrevir grande temporal, minha nau não sofre nenhum mal. Ela bem segura navegará, pois que Cristo mestre ao leme está. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo e em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. E se a morte enfim me vier chamar, noite irá descer por sobre o mar. Mesmo assim com fé não terei temor, estará comigo o Salvador. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiando em Cristo em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Já vislumbro a paz desse porto além, a celestial Jerusalém.